Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto e hoje vamos falar de mais uma aula da Frente 1, aula 3, Movimento Uniforme. Esse conteúdo aqui é bastante importante, não porque cai muito, outros movimentos variados caem mais, porém ele é a introdução da parte de movimento e tem certas questões que pode cobrar algumas coisas que utiliza esse conteúdo. Então vamos aprender certinho, porque os próximos conteúdos a gente vai precisar um pouco do raciocínio desse, e também porque às vezes também aparecem exercícios referentes a esse, também de até outras áreas da física para a gente calcular isso, certo? Então vamos começar. Então a aula de hoje é movimento uniforme. Então, antes de qualquer coisa, o que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele movimento em que o objeto tem velocidade escalar instantânea constante, ou seja, sem variação. Então a gente tem aqui, ó, a velocidade é igual a velocidade média constante. Por que a velocidade é igual a velocidade média? Porque se você nunca muda a velocidade, tem um carro andando a 100 km, ele está fazendo um movimento uniforme. Então se ele está andando a 100 km por hora, daqui uma hora ele vai estar andando a 100 km por hora, porque ele está em movimento uniforme, a velocidade é constante. E aí se você pegar todo esse tempo, durante uma hora, qual que foi a velocidade média dele? Foi 100 km por hora também. Já que não variou, então a velocidade instantânea, a velocidade no momento é a mesma da velocidade média. Porque durante todo o percurso foi a mesma. Então a velocidade média também vai acabar coincidindo com a mesma velocidade que é a velocidade instantânea. Correto? Por isso essa explicação aqui. Logo, o objeto percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se o objeto ele está em movimento uniforme, quer dizer que se ele andar uma hora, se em uma hora ele andar 50 quilômetros, no outro dia ele manter o mesmo, e ele continuar com esse movimento uniforme, se ele andar uma hora, ele vai andar 50 quilômetros também. Vamos dizer que ele ficou 2 horas andando 50 quilômetros por hora, correto? Então, a primeira em movimento uniforme. Então, a primeira hora ele andou 50 km por hora e a segunda hora ele andou 50 km por hora também. E se ele andou 50 km por hora na primeira hora e 50 km por hora na segunda hora, a primeira hora ele andou a mesma distância que a segunda hora, porque ele manteve sua velocidade constante. Então, no mesmo intervalo de tempo, o intervalo de tempos iguais vai andar a mesma distância, porque a velocidade não varia. É bem lógico isso, né? Mas vamos mostrar aqui as fórmulas e alguns exercícios para ficar mais claro isso. Então, as fórmulas que nós vamos precisar saber para esse conteúdo aqui é velocidade é igual a variação do espaço ou deslocamento, né? Variação do espaço, na verdade, sobre variação do tempo. Esse delta aqui, que é esse símbolo de pirâmide aqui, chama delta. Ele significa variação. Por isso que a gente tem aqui variação do espaço e variação do tempo. Esse V aqui é de velocidade, conforme a tabela aqui ao lado. Então, a velocidade é igual tempo sobre espaço sobre tempo, ou variação do espaço sobre variação do tempo. Então, se a gente está a 50 km por hora, andar aqui 100 km, então 50 é igual a 100 sobre o que para dar 50? Sobre 2. Então, para andar 100 km numa velocidade de 50 km por hora, aqui o tempo tem que estar em 2. A gente vai fazer exercício, não sei se ficou óbvio, né? Mas essa fórmula aqui é bem simples, é a fórmula mais simples do movimento uniforme, do movimento da física, né? Então, velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. O que é a variação do tempo? Eu trouxe aqui na fórmula abaixo. O que é a variação do tempo? É a posição final menos a posição inicial. Então, se o carro começou na posição 30 se ele começou na posição 30 e terminou na posição 60, ele andou, a variação do espaço é 30. 60 menos 30, 30. Entende? Se, vamos dizer, daqui para outra cidade, vamos dizer que aqui é o quilômetro 80 da rodovia e outra cidade é o quilômetro 180. A gente faz 180, e a gente vai daqui para lá. Então a gente faz 180 menos 80, então a variação do espaço a gente andou 100 quilômetros. Então isso é variação do espaço, é da onde eu cheguei menos aonde eu saí, dá a distância percorrida, né? A variação do espaço. Então e a gente usa nessa fórmula aqui. E a outra fórmula, por fim, a terceira e última, né, desse conteúdo chamam de sorvete, né?
porque lembra o nome dela aqui, né? O jeito dela lembra o sorvete. Posição final igual a posição inicial, S0. Sempre que vier S0 escrito abaixo da letra, né? Na parte de baixo, quer dizer inicial. Então, velocidade. No próximo conteúdo a gente vai ver velocidade inicial, vai vir como V0. S0 é posição inicial, certo? O T0 é tempo inicial. Então, sempre que vier esse zero abaixo, quer dizer inicial. E se vier sem nada, é final. Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, aqui, essa fórmula a gente utiliza bastante, ela é chamada de função horária do movimento uniforme. Uma função, que a gente vê uma função mesmo, com variáveis que a gente vai substituindo para chegar no cálculo. Então aqui a gente tem a tabela, V de velocidade, ΔS de variação do espaço, ΔT de variação do tempo, S de posição final, S0 de posição inicial, T de tempo, correto? E aqui abaixo eu coloquei só um esquema para a gente saber que quilômetros por hora para metros por segundo a gente divide por 3,6. Esses dois pontinhos também é a mesma coisa que dividir. É o símbolo da divisão na matemática, desses dois pontinhos. Então, quilômetros por hora, para passar para metros por segundo, a gente divide. Então, vamos dizer que a gente está andando a 3,6 km por hora. A gente divide por 3,6, a gente está andando, na verdade, a 1 metro por segundo, se a gente for converter, entendeu? Então, divisão de 3,6 km por hora, você dividir o km por hora por 3,6, você chega em metros por segundo. E se você fizer o passo ao contrário, né, fazer a operação ao contrário, multiplicar por 3,6, de metros por segundo, você chega em km por hora. Então, se você está andando a 10, eu estou correndo a 10 metros por segundo, quer dizer que você está correndo a 36 km por hora, certo? 10 metros por segundo vezes 3,6, 36 km por hora. Só que a gente utiliza bastante alguns exercícios que a gente tem que fazer essa conversão, porque às vezes ele dá um dado e ele pergunta a resposta em outro dado. Exemplo, se ele pergunta em ele dá os dados em quilômetros, só que ele quer a resposta em segundos. Então você tem que fazer essa conversão antes de fazer a conta, ou fazer a conta e fazer a conversão após, né? Lembrando que quilômetros por hora e metros por segundo. Não utiliza na física quilômetros por segundo nem metros por hora, certo? E lembrando, por fim, que o Sistema Internacional da Física é metros por segundo. Metros é o Sistema Internacional, segundos é o Sistema Internacional. Então, a velocidade internacional da física, o Sistema Internacional da Física, padrão, é metros por segundo, certo? Então, lembrar disso aqui também é bastante importante. A gente vai usar durante quase toda essa parte da física, né? Toda a parte de movimento da física a gente usa essa conversão. Então, antes de partir para os exercícios, tem mais algumas coisas que eu queria falar. Qual que é a diferença do movimento progressivo do movimento retrógrado? O movimento progressivo, a velocidade escalar instantânea é positiva, ou seja, o objeto está aumentando o valor da sua posição. Então, o movimento positivo quer dizer que a velocidade é positiva, né? Velocidade instantânea. Então, se um objeto está a 10 metros por segundo, ele está fazendo um movimento progressivo. Se ele está a menos 10 metros por segundo, ele está fazendo um movimento retrógrado. Então, isso vai resultar na posição dele. Se ele está a 10 metros por segundo, a posição dele está aumentando. Então, vamos dizer que ele está indo do quilômetro 0 para o quilômetro 100. Então ele vai aumentando, ele está indo do quilômetro 0 para o quilômetro 100. Se ele está com velocidade negativa, ele está voltando essa quilometragem. Vocês não pensem em quilometragem do lado do painel do carro, mas a quilometragem, vamos dizer, aquelas placas numa rodovia, a quilometragem, os metros de uma rua. Vamos dizer, você está indo da casa de número 15 para uma casa de número 40 na rua. Você está fazendo um movimento progressivo, porque sua velocidade está positiva, você está aumentando o número da posição. Agora você está querendo ir da casa 45 para a casa 10. Então você vai voltar os metros da rua.
Você vai voltar para outra direção que decresce o número, né? Você está voltando para a posição que está indo na direção, no sentido que decresce o número da rua. Então você está fazendo um movimento retrógrado. E por isso vai ter uma velocidade escalar instantânea negativa. Você está diminuindo a posição. A gente vai mostrar isso já já. Então aqui a gente tem um movimento progressivo. Aqui a gente tem uma moto no quilômetro 0, quilômetro 2, quilômetro 4, quilômetro 6, ela indo para frente, aumentando a quilometragem, tendo uma velocidade positiva, 30 km por hora. Isso é movimento progressivo, velocidade maior que zero. Movimento retrógrado, ela estava no quilômetro 6 e ela está indo para o quilômetro 0, como eu expliquei, como eu dei de exemplo, né? Ela está a menos 30 km por hora, então a gente percebe que ela está indo no sentido oposto, ela está diminuindo a posição dela, então está fazendo um movimento retrógrado, velocidade menor que zero, correto? Vamos agora falar então sobre os gráficos do movimento uniforme. A gente tem dois gráficos bastante importantes, né? A gente tem um gráfico da posição sobre o tempo. O que a gente tem que perceber aqui? Que a posição aumenta constantemente, é uma linha reta. Ela não é uma linha curva que começa devagar e aumenta de uma vez. Não, ela é uma linha reta. E por que uma linha reta? Porque a posição aumenta constantemente, aumenta gradativamente, a posição vai aumentando, na mesma velocidade a posição vai aumentando. Porque o objeto ele mantém a velocidade constante. Então, o objeto no movimento uniforme, no tempo 1 aqui, no tempo 0 ele está 10 metros por segundo, no tempo 1 ele está 10 metros por segundo, no tempo 2 ele está 10 metros por segundo, ele mantém a velocidade constante. Então o aumento da posição vai ser constante. E isso se resume nessa reta aqui. Já esse gráfico da direita, que é a velocidade sobre o tempo, a gente percebe que a velocidade é constante, aqui em azul, então a velocidade não vai para cima, nem varia para baixo, ela mantém constante, uma linha reta, horizontal, né? E conforme o tempo vai aumentando, ela mantém constante, mantém no mesmo valor, mesmo que o tempo passe. Isso quer dizer que é um movimento uniforme. E uma coisa interessante é que a área desse gráfico, essa área que eu fiz riscada aqui de vermelho, é igual à distância percorrida. Então, se você tem uma velocidade de 10 metros por segundo aqui e aqui está mostrando um tempo de 15, você vai fazer 10 vezes 15, que é a mesma coisa que a área. Você vai achar que o objeto percorreu 150, 10 metros por segundo durante 15 segundos, dá 150 metros, que é a mesma coisa da área do gráfico. Então, velocidade sobre tempo, se você calcular a área desse gráfico, você acha a distância percorrida, o ΔS. Variação da posição, correto? Então é importante aqui. Por fim, antes de ir para os exercícios, eu queria trazer essa parte teórica aqui também, que o movimento uniforme, no encontro de dois móveis em movimento uniforme, você vai igualar as duas funções deles. Vai igualar a função do móvel 1 para o móvel 2, do objeto 1 para o objeto 2, né? Então a gente tem o que é uma função? Função é que eu trouxe aqui lá no começo. Posição final é igual a posição inicial mais v vezes t. Então você vai igualar essas duas funções, ou seja, SO mais VOT. Você vai igualar S com S. Então você vai fazer SO mais VT do carro 1, do objeto 1, é igual a SO mais VT do objeto 2. Igualando assim, você vai achar o encontro deles. Vai achar o tempo do encontro deles, ou você vai achar alguma outra informação que você está buscando. E observação aqui que eu coloquei, se o exercício não der o valor das funções, e ele está pedindo um encontro, pedindo alguma informação do encontro, você monta essas funções. Então aqui embaixo a gente tem dois tipos de encontro. A gente tem um encontro quando os objetos estão indo em direções opostas. Então a gente percebe que eles vão se encontrar mais rápido, tendo em vista que um está indo na direção do outro. E tem outro encontro que eles estão indo em mesmos sentidos, aqui é sentidos opostos, eu falei direções, mas é sentidos opostos. E aqui é mesmo sentido, porém o de trás está mais rápido, então eles vão se encontrar também, uma hora. Mas não daqui uma hora, mas uma hora eles vão se encontrar. E isso vai demorar mais, tendo em vista que eles estão em mesmo sentido, certo? E para achar esse tempo, para achar as outras informações que o exercício puder pedir, você vai igualar a função desse com esse, a função desse com esse, certo?
Então vamos para o exercício. A gente vai ver que os exercícios são bem simples, né? Porque esse conteúdo é bem simples, o movimento uniforme. Então vamos pegar certinho para a gente já sanar todas as dúvidas, né? E já ficar craque nesse exercício e depois ir para os próximos movimentos que são um pouco mais complexos nas próximas aulas. Então aqui, obedecendo a função horária S é igual a 30 mais 10t, de acordo com as unidades do sistema internacional. Obedecendo a função horária S igual a 30 mais t, de acordo com as unidades do sistema internacional, determine a posição e a velocidade do móvel. Então ele deu a função horária e falou que está de acordo com o sistema internacional. Então ele está dando o sistema internacional. O que é o sistema internacional? De espaço é metros e de tempo é segundos. E velocidade assim vai ficar metros por segundo. Esse é o sistema internacional. Isso que quer dizer? Quer dizer que isso aqui está em metros por segundo, está em metros, está em segundo, não está em quilômetros por hora. Por isso que ele trouxe essa informação aqui. Determine a posição inicial e a velocidade do móvel. Então ele deu a função, ele quer esses dois dados. O movimento é progressivo ou retrógrado? E quanto tempo leva para o móvel chegar na posição 350? Certo. Então vamos lá. Primeiro, determine a posição inicial. Se a gente lembrar da função do sorvete, S sorvete, S é igual a SO mais VOT. Então, a posição inicial é SO. SO tá o 30 está no lugar do SO. Então, a posição inicial é 30. E como está no sistema internacional, é 30 metros. Posição inicial é igual a SO, que é igual a 30 metros. Sorvete. Aqui é o V. Sorvete é SO mais VT. Então a gente tem. E a velocidade do móvel, o 10 está no lugar do V. Então a velocidade do móvel é 10. 10 metros por segundo, tendo em vista que está no sistema internacional. Fiz a circunferência aqui. Então a velocidade é 10 metros por segundo, correto? Então a gente matou já essas duas perguntas. O movimento é progressivo ou retrógrado? Se a velocidade é positiva e ele está aumentando sua posição, tendo em vista que a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Movimento progressivo, correto? E quanto tempo leva para o móvel chegar à posição 350? Para isso, a gente vai usar a própria função que ele trouxe. Só vai fazer a substituição de posição final. Ele quer quanto tempo leva para chegar no 350. A posição final vira 350 e a gente resolve a fórmula. Então, S é igual a 30 mais 10t. A gente copiou a fórmula aqui de cima. No lugar do S, a gente vai colocar 350 como posição final, que ele está perguntando. Então, 350 é igual a 30 mais 10t. Passe esse 30 subtraindo. 320 é igual a 10t. T é igual a 32 segundos, correto? T igual a 32 segundos. Então, quanto tempo leva para o móvel chegar na posição 350? 32 segundos leva. Exercício 2. O gráfico representa um movimento uniforme. Determine a velocidade do objeto e a função horária do movimento. Então, aqui a gente tem um gráfico, está falando que a posição inicial do objeto é 20 e a posição final, no final do tempo aqui, ele chegou em 0. E ele demorou tudo isso 5 segundos. Para fazer tudo isso, ele demorou 5 segundos. Então, a gente tem que a variação do espaço é menos 20, porque ele foi de 20 a 0, então a variação do espaço é menos 20. E o tempo é 5 segundos, correto? Então a velocidade do objeto, a gente vai usar a fórmula aqui, velocidade é igual a variação de espaço sobre variação do tempo. Variação do espaço é menos 20, eu errei aqui, tá errado esse aqui, ó. É menos 20, conserta isso aqui para mim. Velocidade é igual a menos 20, porque ele saiu de 20 e chegou a 0, então é posição final menos a posição inicial, como eu trouxe aqui, ó. Posição final menos posição inicial, ó, variação do espaço, posição final menos a posição inicial. Então tá errado ali. Conserta para mim, por favor. Aqui, ó. Então, posição final 0 menos a inicial 20. Então é menos 20 aqui. Variação do espaço é menos 20. Sobre variação do tempo. Saiu do tempo 0 e chegou no tempo 5 nessa posição. Então a velocidade seria menos 4 metros por segundo. Tá? Coloca o menos no negativo aqui porque eu errei essa variação do espaço. Então é menos 4 metros por segundo.
Então, se ele está com velocidade negativa, ele está fazendo um movimento retrógrado, né? Certo? Então, a velocidade do objeto é menos 4 metros por segundo. E a função horária do movimento? A função horária do movimento vai ficar S é igual a SO mais VT, correto? Fazendo a substituição, posição final é igual S é igual a 20 menos 4T. A velocidade, por a velocidade ser negativa, e eu ter errado aqui vai ficar negativo também. Vai ficar 20 menos 4T. Então, conserta isso aqui para mim. Vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pontador, laser, caneta. Isso aqui vai ficar menos. Isso aqui é menos. Menos 4T. V é igual a menos 4. Eu errei. E aqui vai ficar S é igual a 20 menos 4. T. Correto? Eu errei aqui. Cancela isso aqui, ó. Cancela. Coloca menos negativo aqui e aqui negativo também. Certo? Então, a função horária é S é igual a 20 menos 4t. Essa é a resposta. E a velocidade é menos 4, fazendo um movimento retrógrado. Tendo em vista que esse 20 é negativo devido a ele voltar à posição. Se fazer a posição final menos a inicial, vai dar um menos 20 e não 20, conforme eu coloquei aqui. Correto? Então percebe que é bem simples. Esse exercício é só tomar atenção com isso, com velocidade positiva e negativa, e tomar atenção se está perguntando em metros por segundo, se está perguntando em quilômetros por hora, e fazer a conversão, conforme eu trouxe lá naquela parte de fórmula, como faz essa conversão. Então esse conteúdo aqui é só prestar atenção, que não tem chance de erro. Só se você ter essa desatenção igual eu tive aqui para errar um exercício desse, né? Bem simples. E por fim, vamos ver esse exercício aqui, que é um exercício de encontro. A gente percebe que tem um veículo A 60 km por hora e um veículo B a 40 km por hora. Então, se o veículo A que está atrás está a 60 km por hora, uma hora ou outra eles vão se encontrar. E a distância entre eles agora, no momento zero, t igual a zero, t igual a zero é 30 km a distância entre eles. Então aqui, dois automóveis A e B realizam movimentos uniformes. Então aqui já grifo aqui, movimentos uniformes. No instante t igual a zero, os móveis encontram-se na posição indicada na figura, correto? A posição indicada na figura. Determine o instante do encontro e a que distância a posição inicial de A ocorre o encontro. Então primeiro vamos identificar o instante do encontro. Lembra que eu falei que para identificar qualquer exercício de encontro você tem que igualar as funções? Então vamos primeiro montar as funções. A gente tem as funções do veículo A. Qual que é a função do veículo A? Vamos aqui. A está na posição 0, a gente colocou aqui como posição 0, que é a posição inicial. Posição 0. E aqui a gente colocou posição 30. Posição 30, tendo em vista que eles estão 30 km de distância. Aqui, ó, 30 km de distância. Então aqui é a posição 0 e aqui é a posição 30. Então A, posição 0. Então a gente coloca aqui S igual a 0. SO, aqui tinha que ser SO, então a gente fez essa substituição e colocou 0, já que SO é igual a 0. E a velocidade do veículo A é 60 km por hora. Então a gente colocou de V aqui, lembra do sorvete? Aqui é o V, então a gente colocou 60 multiplicado por T, correto? Essa é a função do veículo A. E o veículo B, ele está na posição 30, a posição inicial dele é 30. No início do movimento, t igual a 0, ele está na posição 30, então a gente coloca 30 aqui. Mas, por que 40t? Porque 40 é a velocidade dele vezes t, que é a própria função, correto? Então a gente achou as duas funções dos veículos. Agora, para encontrar um encontro, é só igualar essas duas funções, ficando S igual a S, 0 mais 60t, a gente pegou a função A, é igual à função B, 30 mais 40t. Passa esse 40t para lá, vai ficar 20t igual a 30, passa esse 20 dividindo, t igual a 1,5 horas, correto? Então, aqui ele pergunta o instante do encontro. O instante do encontro é 1,5 horas, ou
1 hora e 30 minutos, ou 90 minutos. Esse é o instante do encontro. Agora que a gente já tem um instante do encontro, agora fica fácil saber a que distância da posição inicial A ocorre o encontro. De A ocorre o encontro. Então, se ele quer saber a distância daqui da posição 0, onde é a posição inicial de A? É a posição 0. Ele perguntou onde ocorre o encontro, a que distância de 0 ocorre o encontro, da posição inicial ocorre o encontro, certo? É simples, a gente já tem o tempo que demorou para encontrar, então é só multiplicar pela velocidade. Então a gente tem que demorou 1,5 horas para encontrar. Então a gente pega a função do A, S é igual a 0 mais 60t, e nesse lugar do t aqui a gente coloca 1,5 horas. Vai ficar S é igual a 60 vezes 1,5, ou seja, 90 km. Então, os móveis se encontraram no quilômetro 90, certo? Então eles andaram até se encontrar no quilômetro 90. Essa é a resposta da B. Então é simples. Ou você podia fazer também, pegar esse 1,5 e jogar nessa função aqui. Que eles iam se encontrar, que aqui, ó, 1,5 vezes 40 ia dar 60, mais 30, 90. Então, tanto você jogasse 1,5 nessa equação aqui de cima, quanto na equação de baixo, você ia achar a posição final de encontro, né? A posição que os móveis, que os objetos se encontram, que os veículos se encontram, que dá 90, como a gente calculou aqui. Então, pessoal, é bem simples aqui. Esses são os tipos de exercício que pode aparecer sobre o movimento uniforme. É bem simples, ou ele dá o gráfico, ele pede a função, ou pede alguma informação, ou ele fala a velocidade de um móvel, pergunta quanto tempo ele demora para chegar em tal lugar, ou quanto tempo de encontro de um móvel com outro. São praticamente se baseia nisso, a velocidade uniforme trazida na física, nessa área da física, né? Então, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês dar uma treinada. É importante treinar para pegar certinho e gravar as formas. As formas são bem simples também. E é importante também essas formas para outras partes da física, como até a parte ondulatória, que a gente pode calcular também o tempo de uma onda chegar em algum lugar. Então, é bem importante a gente gravar essas fórmulas, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem chamar os monitor ou podem me chamar. E vou deixar uma lista de exercícios para vocês dar uma treinada e ficarem craque nisso aí. Beleza? Obrigado e tenha uma boa semana aí.